Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje o nosso assunto é Artigo de Divulgação Científica, Processo de Escrita. Vamos lá? Bem, como já falamos, o artigo de divulgação científica é justamente o ato de popularizar a ciência, fazendo com que ela esteja em nosso dia a dia, trazendo melhorias, avanços científicos e sociais. Mas nem sempre a informação é transmitida com cuidado e pesquisa. Por isso, a divulgação científica é incentivada entre os pesquisadores, com o objetivo de tornar a educação e o conhecimento acessíveis, ok? Portanto, o artigo de divulgação científica é um texto que busca compartilhar pesquisas científicas de forma didática, normalmente publicado em sites de divulgação científica, jornais ou revistas. A sua estrutura se dá-se como introdução, que é a contextualização do estudo, do nosso tema, como forma de atrair o leitor. É a hora que você chama o leitor para se dizer: ei, vem cá, esse tema é legal, vamos trabalhar com ele. E aí nós também temos o desenvolvimento. O que vai ter no desenvolvimento? A apresentação, e explicação de forma didática da metodologia e as novas informações obtidas a respeito da pesquisa. E na conclusão, nós vamos ter a exposição dos resultados obtidos. Vale lembrar que quando nós falamos de pesquisa, nós estamos falando de todo um contexto, porque tudo que nós temos hoje se baseia em pesquisa. Um dia ela foi pesquisa e depois tornou-se realidade. Alguém pensou, pesquisou e depois trouxe para nós o conhecimento. Então, se você tem as tecnologias hoje, se você tem várias habilidades tecnológicas, ferramentas, tudo isso nasceu da tecnologia. Alguém pensou, pesquisou e hoje está em nossas mãos como algo prático. Então, a educação e a pesquisa, elas sempre andam juntas. Então, é necessário ter a pesquisa. E o artigo de divulgação científica vai trazer isso. Uma linguagem mais simples, mais clara, falando sobre uma dada pesquisa, ok? E aí nós vamos pensar agora o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer como aluno, no caso vocês precisam fazer para quê? Para fazer um artigo de divulgação científica. Primeiro, vocês precisam ler. Eu sempre falo isso. Leiam bastante para vocês terem bases, para vocês compreenderem o conteúdo para depois poder escrever. Então, vocês terão que fazer uma pesquisa de forma mais acessível, buscando vários autores que falem sobre o mesmo tema. Depois, quando vocês forem escrever, buscar sempre uma comunicação simples, explicativa e didática. O artigo de divulgação científica é uma linguagem simples. Você sai daquela linguagem mais acadêmica que nós vemos nos artigos científicos que saem das universidades, dos pesquisadores das universidades, para uma linguagem mais simples, que todos possam entender e ouvir. Uma linguagem, como eu já disse, uma linguagem compatível com o seu público-alvo. Ou seja, a mensagem tem que ser transmitida com clareza. E aí, para isso, pensando nas pesquisas, nas leituras que vocês podem fazer, eu trouxe aqui para vocês umas ideias. Por exemplo, aí, como vocês estão vendo, nós temos o relatório de vozes da ciência Covid. A Essence Pulse e o Instituto Brasileiro de Pesquisa em Análise de Dados fez um relatório, colocando as principais vozes da ciência no Twitter, falando sobre o Covid. Porém, a gente pode perceber o quê? Que essas vozes que se dinamizaram e popularizaram durante o Covid, nessas pesquisas, falando para a sociedade o que era importante, o que não era, as informações verdadeiras, as informações falsas, eles em si, eles não falavam só disso, mas eles já são pesquisadores e divulgadores científicos que trazem informações para a sociedade. Então eu trago aí para vocês, e se vocês depois quiserem dar uma olhada nesse relatório, ele é bem dinâmico. Além de ele trazer nomes das pessoas, ele vai trazer o perfil. Vejamos lá,
o Átila Lamarino traz a rede social dele, aí traz o perfil dele, o número de seguidores, e aí depois você vai vendo outras pessoas que também têm o mesmo, falam sobre as mesmas situações, não só do Covid, mas de outros textos, de outros temas muito importantes para a sociedade, sempre com esse viés de artigo de divulgação científica. E aí, uma pergunta que ele traz no relatório é como, né? E a gente sempre precisa se perguntar isso, como medir a influência? Ele vai perguntar como medir a influência nas mídias, mas nós podemos nos perguntar como medir essa influência e essa autoridade no assunto. Então, primeiro, como é que esse relatório foi feito? Ele mediu a popularidade, depois a autoridade e depois a articulação. Como é que esses autores, escritores, pesquisadores conseguem articular esses temas, com quem eles conseguem articular e autoridade no assunto, ou seja, que conhecimentos eles têm a respeito do assunto. E o grande quê desse relatório é porque quando você volta lá nessa primeira página aqui, ó, vocês percebem que tem um monte de bolinhas aí do lado. Essas bolinhas, você clicando nelas, ela vai abrindo links a respeito das pessoas. Então é bem dinâmico, bem interessante para você que está pesquisando a respeito sobre artigos de divulgações científicas. Então é um rumo, ele te dá um rumo para autores, pesquisadores que realmente têm base, têm autoridade para falar a respeito não só do Covid, mas de outros temas. E aí eu também trouxe outro site, que é o academia.edu. Nesse site você vai encontrar artigos científicos, ou seja, são artigos que saem das universidades, das faculdades, num intuito, numa linguagem mais rebuscada, mais formal, que geralmente só quem entende, quem tem conhecimento aprimorado do assunto vai entender. Então, aquela linguagem mais difícil, mais complexa. Então, você pega um artigo daqui, com uma linguagem mais complexa, depois você busca outros autores e pesquisadores que falam numa linguagem mais simples e pode construir o seu artigo. A partir do quê? Sempre da leitura e da relação. E aí, pontos que nós precisamos destacar na construção desse processo de escrita do artigo de divulgação científica. Como eu já disse, faça boas leituras. Pesquise sites relacionados. Eu já dei o caminho para vocês ali nos slides. Vocês vão lá, procuram, revisem, façam boas leituras. Conhecimento nunca é demais. E aí depois você vai pensar, qual é o tema? Qual é o tema que você mais gosta, que você acha que é bacana falar no seu artigo de divulgação científica? Qual o seu público-alvo? São crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos? Qual o seu público-alvo? É preciso delimitar isso. Que a partir disso, você vai delimitar a linguagem que você vai utilizar. Título. Qual é o título que você vai dar para o seu artigo de divulgação científica? O que tem de inovador no tema que você vai trazer? É preciso pensar e fazer esse planejamento. Aí depois, quando você terminou, né, lá, pensou no título, pensou no seu público-alvo, você vai revisar. Escreveu a primeira parte. Lembrando que o processo de escrita, ele não requer só, escrever uma vez está bom. Não, você precisa ler, reler, fazer as correções, ver se está legal, ver se não está, pedir para outra pessoa, no caso aí sua mãe, seu pai, seu irmão, que está em casa, dar uma lida também para ver se acha interessante. E aí você vai se perguntar o quê? No meu texto, atende às características do gênero? Ele lá na introdução, ele chamou a atenção, aí no desenvolvimento ele explicou e na conclusão ele voltou um pouquinho do que ele falou e finalizou? Tem essas características? A linguagem está adequada ao meu público-alvo? Escolhi falar para adolescentes. A linguagem está de acordo? Não está? Precisa se pensar nisso. O tema é inovador? É um tema que vai chamar a atenção? Ou é um tema que as pessoas já não tendem a falar tanto, as pessoas já não acham tão importantes? Se é para um público adolescente, tem que ser um tema inovador. O título chama a atenção? Lembrem-se que o título tem que chamar, tem que convidar o leitor para ler o seu texto.
E aí, pensando nisso, nós vamos ler o texto e fazer o nosso exercitando. Vamos lá comigo? Esse texto é: por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Já pensaram nisso? Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, é importante que a música chame bastante atenção. Por ser muito bonita, muito feia, muito legal ou muito chata e repetitiva. Mas porque a gente demora tanto para se livrar dela. Na hora que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois ela toca sozinha sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas as memórias. Mas o que são as memórias? Para responder essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre no menor espaço de distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme os números de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que acontece, essa sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro por onde a música corre sem parar. E essa atividade livre do neurônio que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sons. Gostaram do texto? Lembrando que esse texto está adaptado, ele foi tirado de algumas partes para que a gente pudesse trabalhar ele. Primeira questão. Qual a finalidade do texto? A. Descrever. B. Argumentar. C. Informar. D. Convencer. Qual é, pessoal? É a letra C, né? Informar, porque o artigo de divulgação científica, o objetivo dele é esse, informar. B. A que gênero textual pertence o texto acima? Qual gênero textual? Editorial, crônica, artigo de divulgação científica ou manifesto? Como já foi dito, artigo de divulgação científica. Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Falamos muito bem a respeito do artigo de divulgação científica. Se você tiver dúvida, quiser acessar os sites que eu coloquei, volta no vídeo, assiste novamente lá na nossa plataforma Eduque Acre. Você vai poder ver, revisitar esses vídeos e outros. No mais, tchau, tchau e até logo.